Bolsonaro recriou o cercadinho lá nos Estados Unidos, já que ele precisa falar com a população, agora que a Jovem Pan demitiu vários bolsonaristas, no caso até o Rodrigo Constantino. Mas o Bolsonaro falou uma coisa muito desrespeitosa para o Brasil, ao dizer que o governo dele teve deslizes. Não, o governo teve delitos. Só que o Bolsonaro precisa aparecer porque o PL o pressiona para voltar ao Brasil, de olho na disputa da presidência do Senado. Só que há uma dúvida, Michele teme que Bolsonaro seja preso e quer que ele fique nos Estados Unidos. O Flávio diz que o pai tem que voltar ao Brasil. Na sua opinião, Bolsonaro ele cometeu deslizes ou delitos? O que você achou das demissões da Jovem Pan? Elas afetam Bolsonaro? Deixa o seu like se você gostou de ver o Rodrigo Constantino demitido e o Bolsonaro foragido. E claro, se inscreva no canal. E o cercadinho foi recriado ontem, pessoal. Depois de muito tempo, apenas com fotos, assinaturas, autógrafos, Bolsonaro saiu da casa onde ele está hospedado e refugiado lá nos Estados Unidos e começou a interagir ali com o gado que está lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que nós temos que usar um termo americano, né? Porque agora não é gado, é cow, né? Porque são vacas, são cows lá nos Estados Unidos, né? E ele começou a falar, falou que ele lamenta os atos que ocorreram em Brasília, buscando, claro, um distanciamento daquilo tudo. Mas sempre com o Bolsonaro é dúbio. A conversa com o pessoal do cercadinho lá nos Estados Unidos também foi dúbia, porque ele falou o seguinte: eu lamento o que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que a população começou a entender agora com o nosso governo o que é política. O que é política? O que é liberdade, né, que ele está falando? Liberdade é poder depredar o patrimônio público? Sempre muito dúbio. E aí ele fala que o governo dele ele teve deslizes. Deslizes. É muito cara de pau querendo encontrar um álibi. Porque o governo Bolsonaro não teve deslize nenhum, pessoal. Nenhum. Não foram deslizes. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro trabalhou todos os dias pensando em 2022. Então falar em deslize é um desrespeito com a população. Porque Bolsonaro ele cometeu delitos e delitos graves, como os gastos suspeitos no cartão corporativo, os ataques institucionais, que ele fez um ataque grave às instituições a cada 23 dias. Você sabe disso, link aqui no card. E as realizações do governo, realizações completamente pífias, a ponto de chegar naquela live de despedida, uma live que só faltou ele chorar, ele não ter absolutamente nada a apresentar à população brasileira. Apenas platitudes. Só isso, mais nada. O que ele teve de realização? Fim do horário de verão? Fim da cadeirinha? Umas bobagens. Eu comentei a live do Bolsonaro de despedida antes dele fugir para os Estados Unidos, link aqui no card. Então eu vejo que essa fala do Bolsonaro é um completo desrespeito com a população brasileira, que só serve mesmo para continuar fomentando o gado bolsonarista mesmo lá nos Estados Unidos. E ele precisa fazer isso, porque a Jovem Pan, depois da vitória do Lula, ela começou a mudar a sua linha editorial e precisou fazer uma guinada muito forte após os atos em Brasília. Porque a Jovem Pan está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por incitar a população a cometer os atos que cometeu, ou uma parte da população, os bolsonaristas, a cometerem aquilo que eles fizeram em Brasília. E nesse processo de reformulação da linha editorial, 3 jornalistas ou comentaristas bolsonaristas foram demitidos da emissora. Eles já estavam afastados, mas agora Paulo Figueiredo, que é o neto lá do ditador Figueiredo, aquele que prefere o cheiro do cavalo ao cheiro da população, talvez prefira até o cheiro do cavalo, preferisse, né, o cheiro do cavalo ao cheiro do próprio neto. A Zoe Martinez, que é aquela cubana que vai lá só pra falar mal do comunismo, sendo que ela nem sabe o que é comunismo, e também o Rodrigo Constantino. E é claro que tudo isso, pessoal, enfraquece o discurso bolsonarista, porque a Jovem Pan, pelo fato de ser uma emissora de comunicação em massa, ela propagava as ideias bolsonaristas em rede nacional e em larga escala. Só que agora, sem a Jovem Pan ou sem os bolsonaristas, as teses e teorias, os valores bolsonaristas vão ficar reclusos ali ao submundo das redes sociais. Já comentei os problemas que a Jovem Pan pode passar, inclusive ser fechada, e já fiz vídeo, link aqui no card. Na sua opinião, Bolsonaro, quero muito saber se você acha que o Bolsonaro cometeu deslizes. Essa fala do Bolsonaro cola ou não cola com você? Você acha que ele é culpado pelos atos? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que o Bolsonaro, ele tem que falar essas coisas porque ele não sabe se ele volta ao Brasil ou não. O PL o pressiona a voltar.
O Valdemar Costa Neto, você sabe que ele prometeu pagar casa, aluguel, salário para o Bolsonaro, contanto que ele volte ao Brasil. E o Valdemar pressiona o Eduardo e o Flávio, segundo a revista Veja, para que o Bolsonaro volte o mais rápido possível para o nosso país. Só que a Michelle e o Flávio, eles têm visões opostas sobre a volta do Bolsonaro. Na interpretação da Michelle, a volta ao Brasil pode ser vista como uma armadilha, tá? E o Bolsonaro, ao retornar ao Brasil, ele pode ser preso. Você sabe disso, você sabe que o Bolsonaro morre de medo da prisão. Mas, então ele tem que ficar nos Estados Unidos, quiçá fugir para a Itália. Para entender mais essa fuga do Bolsonaro para a Itália, tem vídeo também, link aqui no card. O Flávio Bolsonaro tem uma visão diferente da Michelle. O Flávio acredita que o Bolsonaro deve voltar para o Brasil e encarar a situação como um político e liderar a oposição contra o Lula, já que a aprovação do Lula disparou, segundo pesquisas internas do PL. Tá? E a rejeição ao Bolsonaro subiu, assim como a aprovação ao Lula. E o PL precisa do Bolsonaro aqui por conta da disputa no Senado. Essa é uma disputa fundamental. O Valdemar Costa Neto lançou o Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro e agora vai assumir a sua cadeira de senador no início do mês de fevereiro. O Marinho, ele vai disputar com o Rodrigo Pacheco, que é o favorito e o atual presidente do Senado. Nas palavras do Valdemar Costa Neto, o Rogério Marinho tem votos suficientes para derrotar o Rodrigo Pacheco. Eu acho pouco provável, mesmo o PL tendo uma bancada muito grande no Senado. Será que isso vai acontecer? O problema, pessoal, é que com os atos do Bolsonaro, o Rogério Marinho, ele é alguém muito próximo ao bolsonarismo e também ao Bolsonaro. Então existe um receio que o Rogério Marinho, como presidente do Senado, possa pressionar demais o STF, inclusive pautando o impeachment de ministros do STF. Então esse é o problema. Pressionar o STF e provocar aí disputas entre os poderes. Mas é exatamente isso que o Valdemar Costa Neto e o PL precisam. Porque vocês sabem que o PL já foi condenado pelo STF por conta daquela documento pedindo anulação de vários votos que deram vitória ao Lula. Tanto que tem bloqueio de conta, inclusive. Mesmo tendo aquele fundo partidário bilionário, não adianta nada se as contas estiverem bloqueadas. E nos atos do domingo, nos atos bolsonaristas, vários integrantes do PL participaram. Então o PL é um partido que é um alvo para o STF. E se mais punições ocorrerem ao partido, os planos para 2024 com as prefeituras vão por água abaixo. Vocês sabem dos planos do PL de quintuplicar a sua quantidade de prefeituras, também já fiz vídeo comentando, link aqui no card. Então o que acontece? Se o PL tiver uma posição de destaque no Senado, seja uma CCJ ou a presidência da casa, existe a possibilidade de contrapor forças politicamente contra o STF, pressionando a Suprema Corte Brasileira a não processar o PL, a não condenar o PL. Então é muito estratégico essa votação do Rogério Marinho. Por isso que o Bolsonaro precisa estar aqui, na visão do PL, para conseguir auxiliar nessa votação, nessa pressão popular. Bolsonaro vai querer voltar para o Brasil? Não sei. Prometeu que vai voltar até o fim do mês. Será que ele vai ter coragem de ser preso? Claro que não, porque Bolsonaro ele é um nádegas moles, né?